Tem muitas coisas assim para eu testemunhar, né? Que esse ano assim está sendo um ano muito diferenciado para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu fiquei no dia, eu falei, Senhor, né? O que é para eu falar? E muitos conhecem a minha história, né? Eu cresci, né, sem meu pai. E para mim isso gerou uma rejeição, uma orfandade. Eu cresci por muito tempo com um vazio muito grande dentro do meu peito. E eu ia na igreja, eu era pessoa envolvida, né, no catolicismo, fiel. Só que dentro de mim tinha um vazio. Aí, de repente, né, quando eu estava estudando, ainda estava no catolicismo, eu tinha acho que 16 para 17 anos, eu fui atropelada em Santa Amélia. Ó, Edmilson, essa você não sabe. Uma moto, eu era muito magra mesmo, magra. Então, eu quase morri naquele dia. E hoje eu estava falando para Deus, se eu tivesse morrido aquele dia, eu estava no inferno, né? E o diabo acho que queria me matar naquela época. Santa Amélia ser atropelada é muita coisa, né? E daí quando eu fiz 18 anos, para 19 anos, eu conheci o Cassiano, os pais deles eram evangélicos. E nesse período, eles tinham uma igreja lá, eu comecei a esconder da minha família, porque eu tive muito problema com a família. E eu fui conhecendo a Jesus, aí logo eu conheci a Rosângela, o pastor estava atendendo ela na época. E aquilo foi preenchendo. Um dia o pastor foi com uma equipe lá em Santa Amélia fazer evangelismo. Foi na casa da avó do Cassiano. Foi lindo, fui batizada pelo Espírito Santo. Foi tremendo o que Deus fez. E eu, desde quando eu comecei a buscar Jesus assim muito forte, dentro de mim, sempre eu quis mais. Até hoje eu falo, sempre eu quero mais de Deus, sempre. E assim o Senhor foi me transformando. Aí eu casei, né? Eu e o Cassiano se batizamos lá no Mato Grosso. E ajudamos a pastora lá. A gente nem sabia o que era liderança, nada. A gente ajudava, fizemos um ponto missionário, que esse ponto missionário existe até hoje lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas pessoas se converteu. Toda vez que vem alguém de lá, eles falam, fulano conheceu Jesus. A gente fica muito feliz que foi semente, né? E a gente tinha palavra para isso, que isso ia acontecer lá. E daí a gente retornou para cá. E desde 2008, né, a gente está no ministério. E eu falo assim que... Quantos anos, né? E assim, Deus tem transformado nós a cada dia. Toda vez que a gente vem aqui, a gente vai embora muito, assim, grato com Deus pela transformação que Deus tem feito na nossa vida, de dentro para fora. Ainda tem muito que mudar, gente. Tem muito ainda. Eu falo Jesus, né? A pressa é nossa, é nós que tem que mudar. E o que eu quero, assim, testemunhar é a perseverança. Nessa caminhada que a gente está aqui desde 2008, né? Se a gente for contar gasto, é demais, né? Mas eu falo assim, Senhor, eu não quero receber nenhum real aqui na terra, eu quero receber aí no céu, né? E igual eu sempre falo, né, nas meninas de Santa Amélia, né, de Abatiá. Então a gente está aqui para a glória de Deus, a gente paga para estar aqui, né? Então às vezes a gente vê assim, né? Falo, Senhor, a gente tem que querer mais de Deus, né? A gente tem que buscar, e depende da gente, né? E assim, eu falo, o que eu aprendo neste lugar, para mim, é muito, assim, forte. E eu falo assim, que daí eu casei, né? Deus deu um marido maravilhoso, me deu uns filhos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, está tudo aqui comigo, né? Vai permanecer. E eu achava, no passado, assim, que isso não ia acontecer comigo. Por quê? Porque quando a gente tem a família lá, né, destruída, dá uma impressão que a gente não vai acontecer a mesma coisa, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós somos em 3 irmãos em casa, todos com os mesmos casamentos. Minha irmã acho que fez 27 anos de casada. Então, assim, graças a Deus, Satanás não pegou a gente, né? Que tem muita gente que fala, é maldição familiar. Isso não vai pegar nem em mim, nem nos meus irmãos, em nome de Jesus. Então, assim, né? O que o Senhor mandava falar é a permanência, a fidelidade com Deus, que Deus vai satisfazer o desejo, né, do nosso coração. E nas pequenas coisas, assim, Deus tem feito grandeza. Até eu falei para o Tiago hoje que ele está com uma moral muito grande com o Espírito Santo. Ele quis uma coisa cedo,
E chegou de tarde, ele ganhou. Eu falei, Senhor, Espírito Santo, né? Ele ouve as nossas orações. Até o meio da gente economizar para guardar mais, para Deus estar poupando a nossa vida. A nossa finança também, Deus tem restituído cada dia. E eu, Cassiano, nós temos se esforçado muito para isso. Para a gente obedecer, né, gente? Porque não adianta a gente ler, tentar e a gente não obedecer. Então a gente tem que ser obediente a Deus, ser grato, que o mais o Senhor vai fazer. Amém? E permanecer firme até o final, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas e só vai buscar aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Então, queira estar cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.